Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao nosso episódio de número 17. Hoje vamos falar sobre um sentimento universal, algo que todo mundo já sentiu e vai sentir ao longo da vida. Uns mais, outros menos. O medo. Do que você tem medo? Quantas vezes esse medo te atrapalhou ou te impediu de fazer alguma coisa? O jornalista Lourival Santana, que é goiano, mas literalmente já rodou o mundo, está lançando um livro sobre isso, sobre o medo, sobre a guerra. O nome do livro é Minha Guerra contra o Medo. E hoje, no Segundou, você confere na íntegra a conversa que nós tivemos. Eu sou Bárbara Falcão, responsável pela produção e edição desse conteúdo. Alô? Oi, Lourival? Oi, tudo bom, Bárbara? Tudo bem? Tudo bom. Vamos lá? Vamos lá. Lourival, antes da gente falar sobre o livro, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua trajetória. Desde que você se graduou em jornalismo aqui na Universidade Federal de Goiás, em 1986, falando um pouco sobre o que te motivou a seguir esse caminho de cobertura de conflitos. Pois é, quando eu saí daí de Goiânia, eu fui fazer um mestrado em filosofia, fui para Porto Alegre, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e porque lá tinha um especialista no filósofo alemão Immanuel Kant, que era o Valério Holden, e eu fui estudar com ele. Depois fiquei só um ano em Porto Alegre, me transferi aqui para São Paulo e terminei os créditos na USP, mas nesse período quando eu estava redigindo a dissertação, eu falei, nossa, eu acho que eu não tenho esse perfil do especialista de uma coisa para ficar estudando o detalhe disso a vida inteira e tal. E aí peguei meu diploma da UFG de jornalista e fui trabalhar na Folha de São Paulo. Fiquei só um ano na Folha e aí já fui para o Estadão e fiz uma carreira de 25 anos no Estadão, muito nessa área internacional. Fui correspondente em Londres, aí nesse período trabalhei na BBC em Londres também, entre 93 e 95, e sempre muito focado na internacional, mas não só. E fiz grandes reportagens aqui no Brasil também, porque fui repórter especial do Estadão durante muitos anos, fui editorialista, que é o que escreve os artigos de opinião do jornal, fui editor-chefe do jornal, tive todos os cargos que existem num jornal. Em 2015 eu saí e me tornei um jornalista independente, trabalhando também para o Estadão, mas ampliando aí para a CBN, para as revistas Exame, Veja, televisão, TV Bandeirantes, TV SBT, enfim, revista Época, enfim, todo tipo de veículo aqui, grandes veículos aqui do Brasil. Eu criei um pacote para poder continuar nas minhas coberturas internacionais. Me conta uma coisa, teve algum clique assim na sua carreira para você falar, a partir de agora decidi, é isso que eu quero fazer, eu quero cobrir conflitos, viajar o mundo, cobrir guerras, ou foi uma coisa construída ao longo do tempo? Foi uma coisa gradual que foi acontecendo naturalmente, né? Eu tenho essa curiosidade pelo mundo e pelas pessoas, né? É isso que me move. Tenho muita curiosidade para conhecer os lugares, as pessoas, as culturas e as religiões, enfim, tudo isso, a geografia, a história, tudo isso me move muito. E aí fui no Estadão, foram surgindo os espaços. E eu considero que a cobertura de guerra é o topo da cadeia alimentar da reportagem internacional, onde você precisa realmente aperfeiçoar as técnicas de apuração, é um desafio muito grande, são condições extremas, as suas decisões no terreno são cruciais, né? Podem determinar se você vai continuar vivo ou não, se você vai voltar para casa ou não, e se você vai conseguir mandar matérias, se vai conseguir chegar a ver aquilo que você precisa ver para realmente contar a história verdadeira, né? A história do jeito que ela está acontecendo, que é a história das pessoas comuns, principalmente, né? Que não ficam elaborando discursos, não tem
assessoria de imprensa, elas contam a história que elas vivem e você vivencia junto com elas. Tudo isso me fascina muito, e na guerra tudo isso é muito intenso e muito importante, muito extremo. São situações de vida e de morte, de grande coragem, também de grande medo, que é o tema do meu livro. E então, para mim é muito, eu amadureci muito na cobertura de guerra. Eu aprendi muito sobre o ser humano, sobre mim mesmo. Então, para mim foi uma coisa que cada vez eu fiquei com mais vontade de fazer. Pois é, eu imagino que essa cobertura, para além de toda a experiência profissional que você adquire, você também adquire uma experiência humana, né? E aí eu preparei várias perguntas existenciais aqui para te fazer, que são curiosidades mesmo. Eu queria começar perguntando, o que a guerra te ensinou sobre o ser humano, Lorival? A guerra me mostrou que o ser humano ele tem uma capacidade incrível, extraordinária, tanto para o bem quanto para o mal. Eu vi situações de crueldade extrema, de egoísmo, né, como um ditador lançando bombas enormes, foguetes que são feitos para destruir aviões e tanques, lançando contra a sua própria população, só porque ele quer continuar no poder, depois de estar há décadas no poder, como Muammar Gaddafi na Líbia, o Bashar al-Assad na Síria, né? E por outro lado, Bárbara, eu vi também atos de total desprendimento, de você arriscar a sua vida pela liberdade, pela dignidade, você chegar a um ponto em que você diz, não vale a pena continuar vivendo como um escravo de um regime, ou como com o meu país ocupado por um outro país, impondo o seu desejo sobre mim, sobre a minha família, sobre o meu povo. E aí você vai sem muita esperança de sobreviver, mas dando a sua vida ali por algo que é importante para você. E ver isso acontecendo realmente é incrível, te dá uma outra perspectiva sobre a vida. Outra coisa é que os problemas cotidianos, você vê como eles são pequenos e como você deixa os seus problemas crescerem dentro de você, como você dá uma importância excessiva para você mesmo na vida cotidiana. E é esse tipo de lição que eu venho trazendo assim nas palestras e no livro, sobre como sair de si mesmo, se interessar pelo mundo, viver o mundo presente, o dia, o momento presente, e também se importar com as outras pessoas, e como tudo isso diminui o seu drama interno, sabe? Diminui a importância de coisas que são pequenas. Pois é engraçado isso, né, de como tudo se torna pequeno na guerra. Eu até tô lendo um livro agora, que A Guerra Não Tem Rosto de Mulher. É engraçado que tem alguns detalhes como, as mulheres não têm roupas de mulher para vestir, não tem maquiagem, só que tudo isso se torna um pequeno detalhe, né, perto de toda aquela causa ali que elas abraçam durante a guerra. E aí, diante disso, diante dessa pequenez das coisas, qual que é o maior medo que você sentiu durante a guerra, durante suas coberturas, tendo em vista que muitas vezes o próprio medo da morte desaparece ali naquele momento, né? Bom, o maior medo é o medo da morte, o medo de não voltar, de não ver de novo os meus filhos. Agora, fora isso, a gente vai aprendendo que o medo, ele tem uma dimensão interna muito forte. Então, o que eu aprendi foi a diferenciar o medo de uma ameaça real do medo de ameaças que são grandes dentro da minha fantasia, mas que não estão na realidade. Então, eu te responderia que na guerra, quando eu estou cobrindo a guerra, eu fico com medo de morrer. Uhum. Mas quando não está tendo um bombardeio, um tiroteio, né, uma situação de cobertura que eu preciso cobrir. Então, por exemplo, quando eu estou indo para a guerra no avião, ou durante a noite, quando eu estou só ouvindo um bombardeio ou algo assim, o meu medo cresce. Por quê? Porque eu não tenho a realidade para se contrapor
as minhas fantasias, a minha imaginação. Então eu digo que a imaginação é o fermento do medo, a fantasia. E é isso que eu acho que a gente vive cotidianamente, que é um certo adoecimento da nossa civilização, que a gente vive numa situação constante de medo, de ansiedade crônica, sem ter ameaças iminentes, né? Não é todo dia, não é toda hora que você é atropelado, assaltado, sequestrado, ou que o teto cai na sua cabeça. Isso são coisas esporádicas. No entanto, a gente vive num estado de emergência, né? Como se houvesse uma ameaça constante. Então é isso que, se eu for te responder de novo, eu te diria que o meu maior medo é do próprio medo, porque o medo é uma força dominante que nos paralisa em situações que nos fazem infelizes, como relacionamentos, empregos, quando já deveria ser hora da gente ir embora e a gente fica por medo. E o contrário, o medo também é capaz de fazer, que é nos fazer fugir de situações quando a gente deveria ficar e lidar com elas. Então, quando a gente foge muitas vezes para longe dos nossos sonhos. E muitas vezes a gente fica paralisado, se distanciando e esquecendo também os nossos sonhos. Então, qual é o grande negócio? É saber discernir se é hora de ficar ou é hora de ir embora. Para saber distinguir isso, você tem que distinguir se o seu medo é de uma ameaça real ou uma ameaça imaginada. E é disso que você fala no livro, né? Eu proponho 7 passos para como ir se libertando desse medo, que é um medo que te escraviza, né? Então, e esses passos, o fio condutor deles é esse: você sair de dentro do seu mundo interno, do seu mundo subjetivo, ir para o mundo real, para a vida presente, onde estão as pessoas também, se interessar, se importar com as pessoas. Qual você acha que é o peso do medo nessa estagnação que a gente muitas vezes adota assim na vida? Porque você acabou transitando por muitas áreas, fazendo coisas muito diferentes, não apenas a questão de viajar, mas o próprio fato de você, sei lá, ter desistido de um mestrado antes de finalizar a dissertação, e ter passado por vários jornais. Você teve que constantemente lidar com esse medo. Qual é o peso dele na nossa vida? A gente vive numa ilusão de controle, né? Como a gente tem medo de ser frustrado, de que a gente não sabe o que vai acontecer e aí a gente não vai ser do jeito que a gente imaginou, aí a gente fica criando dentro de nós uma ilusão de controle, de que a gente controla o futuro. Mas isso é uma tremenda de uma bobagem, uma fantasia. A gente não controla o futuro. Então, no meu livro mesmo e na palestra, eu conto situações em que eu planejei, organizei, fiz a minha parte. E você tem mesmo que fazer a sua parte, tem que planejar e organizar. Só que aí veio um imprevisto gigantesco. E muitas vezes esse imprevisto pode ser bom e pode ser ruim. Então, uma coisa que a gente tem que aprender é a descansar nessa incerteza. Aceitar que a gente não sabe, que a vida é regida pelo acaso, né? Essa história de que nada é por acaso, isso é uma tremenda uma mentira. Tudo é por acaso. As coisas não estão sob o nosso controle. E que bom, né, Bárbara? Já pensou que responsabilidade você ser Deus, né? Pois controlar tudo? Não estou pronto, definitivamente. Não é legal, não deve ser legal ficar controlando tudo, né? Agora, não é opção nossa, pode ser legal, pode não ser legal. A condição humana é essa, a gente não controla. Então, aceitar isso dá um alívio gigantesco e você vai fazendo a sua parte, sabendo que é apenas isso, a sua parte. Para finalizar, eu queria falar agora do oposto do medo, que eu acredito que seja, pelo menos, que é a coragem. Eu estava ouvindo uma entrevista sua e você fala que a falta de limite é um movimento irreversível, principalmente no que diz respeito à coerência interna. E eu queria saber se a coragem, ela também tem que ter um limite, ou não? A coragem é simplesmente você ser capaz de diferenciar a ameaça real da ameaça fictícia. Eu não estou propondo a gente se jogar na frente de um carro ou desafiar alguém que está armado. Não é isso. É o contrário disso. É aceitar, saber identificar onde está a ameaça, né?
e ver se realmente existe uma ameaça. Então, acho que a gente está muito amedrontado, muito encolhido, principalmente aqui no Brasil, né? Mas no resto do mundo as pessoas também têm as suas neuroses, as suas ansiedades, é um fenômeno mundial. Aqui a gente fica muito impressionado com as notícias de assaltos e fica pensando que isso vai acontecer o tempo inteiro, e aí a gente não vive, aí não adianta, né? Então, a coragem é simplesmente você aceitar a sua fragilidade, aceitar que você é vulnerável, abandonar, deixar ir embora as fantasias de onipotência, de controle, aceitar quem você é e viver o dia de hoje, viver o que tem para ser vivido. Porque tanto o futuro quanto o passado fazem parte da nossa imaginação. O que existe de real é esse momento em que você e eu estamos conversando agora. Você acha que esse medo ele influenciou no avanço da extrema-direita pelo mundo? Da extrema-direita e da extrema-esquerda. Tudo que é extremo é formado, é criado pelas fantasias de controle, que são o quê? No plano político, totalitárias, né? O controle absoluto é o totalitarismo, é a Coreia do Norte, que você citou no início da nossa conversa. E é o nazismo, né? É o comunismo, são esses sistemas de controle total, né, que são pura fantasia, não existe isso no mundo real, tanto que foram um tremendo fracasso todos esses sistemas, né? Então, a verdade, o sentimento do funcionamento real do mundo, você reconhecer como o mundo funciona, a economia, a sociedade, é você viver longe dos extremos, né? A realidade, ela está no centro, está num lugar em que você consegue olhar objetivamente para as coisas e não de forma dogmática. E eu não posso finalizar essa entrevista sem fazer também essa pergunta, acho que os ouvintes ficariam chateados. Qual foi a situação de maior medo que você passou na vida, nessas coberturas jornalísticas por aí? Sempre me perguntam isso e eu não consigo escolher. Eu não consigo escolher porque toda cobertura de guerra tem momentos de alto risco, de bombardeio. Eu fiquei sob bombardeio no sul do Líbano, em 2006, quando Israel estava bombardeando o Líbano. Eu estava numa área dos sunitas, mas ao lado de um bosque, de onde o Hezbollah, que é o grupo xiita, estava disparando seus foguetes contra Israel. E a 10 quilômetros estava a fronteira com Israel. Eu estava na casa de um sheik sunita, que hoje é sheik aqui em São Paulo, que é o Mohammed al-Moghrabi. E essa área estava sob bombardeio. Então a casa dele balançava, as janelas já tinham todas caído no chão e tal. E aí eu ouvia os aviões decolarem, darem a volta e vir aqui onde a gente estava bombardear, né? E aí eu pensava, esse piloto, eu imaginava um piloto gigante assim, né? E eu uma formiga, né? Ele nem sabe que eu estou aqui. No entanto, se ele aperta o botão um segundo antes ou um segundo depois, é a diferença entre eu voltar para casa, ver de novo os meus filhos ou não, né? E aí eu me recriminei, eu sou um irresponsável, né? O que eu estou fazendo aqui, né? Só que no dia seguinte e no dia anterior tinha o mesmo bombardeio, mas eu não sentia a mesma coisa, porque eu tinha as tarefas da guerra, da cobertura da guerra. Então por isso que eu te digo, de noite, quando não existe a realidade, o medo cresce. Então a minha grande sugestão para os nossos ouvintes: presta atenção na realidade, no que está ao seu redor de verdade, para ver até que ponto você não está excessivamente medroso. Tudo isso está no seu livro Minha Guerra contra o Medo. Quando será o lançamento oficial? Eu estou lançando em várias cidades, já lancei em Vitória, nessa segunda-feira lanço em São Paulo, na quinta-feira em Belo Horizonte, e estou conversando com a CBN Goiânia e com o pessoal aí de Goiânia para a gente lançar, mas não temos uma data ainda em Goiânia. Coisa boa, Lorival, muitíssimo obrigada pela entrevista. Vou ler seu livro, depois a gente conversa de novo. Foi um grande prazer, Bárbara. Me fala depois o que você achou do livro. Combinado, um abraço. Um abraço. Espero que você tenha gostado da conversa que eu tive com o Lorival Santana. Para mim foi realmente inspiradora.
E antes de finalizar o nosso 17º episódio, eu só quero te contar uma novidade, é que a partir de agora o Segundou também está no YouTube, então você pode ouvir no nosso site, que é o cbngoiania.com.br, no Spotify, no SoundCloud e agora também no YouTube. Lembrando, claro, que se você tem alguma opinião, quer mandar uma sugestão de assunto, tem alguma crítica, você pode mandar a sua mensagem nas redes sociais da CBN, no Twitter, no Instagram, no Facebook, ou mandar um e-mail para barbara.falcão@cbngoiania.com.br. Uma ótima semana para você e até segunda que vem.